Bom dia, pessoal. Mais uma aula, né, dentro da disciplina Fitopatologia Geral, tá? É, da Unifins, semestre ano 2025, semestre 1, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre nematóides, tá? É, e vamos lá, vamos compartilhar a tela, né? A gente dá início. Tá bom. Então, aqui nesse primeiro slide, né? Como sempre, a gente tem as nossas referências, ou seja, o texto da onde a gente utilizou para preparar esses slides, né, esse material, e também aonde eu costumo retirar ou elaborar as provas a partir do texto, esse texto que está citado, né, o texto base um, né? Então, ele tem, na verdade, aqui tem dois textos, né, citados, tá? E você tem o arquivo digital correspondente aqui, né? Esse material, lembrando, já está disponibilizado, né, que vocês devem acessar via Google Sala de Aula, né? Para que então vocês tenham as referências aí do texto, né? Bom, e o assunto nosso é nematóides fitopatogênicos, né? Que é um capítulo aí dos livros textos. A gente vai, aqui a gente tem os assuntos, né? Dentro aqui de nematóides, vai dar o conceito, algumas características biológicas, a ação do nematóide, sintomas, disseminação. E a gente vai falar um pouco, na verdade, só citar algumas classes e famílias ou gêneros, a parte taxonômica e os métodos de controle, né? Bom, o nematóide fitopatogênico, lembrar que ele está dentro de um contexto mais amplo, né? Do grupo aqui de nematóides, que inclui aqui não só os nematóides fitopatogênicos, mas outros nematóides saprófitas, né? Que estão aí presentes aí, pertence aqui no caso ao reino animal, sub-reino Metazoa Filonemata. Essa ligação aqui, ou essa categoria taxonômica, a gente, só para vocês se situarem, né, de maneira geral. Então, do ponto de vista biológico, ele tem o que a gente chama de simetria bilateral. Então, o que que é simetria bilateral? Se você traçar uma linha na metade do corpo, ao longo do corpo, você tem exatamente duas outras, a outra metade exatamente igual, né? O exemplo melhor, por exemplo, é o ser humano, né? Se você traçar uma linha imaginária bem no centro do seu corpo, né, da cabeça, você vai separar em duas metades ou dois lados exatamente igual, né? Num lado você vai ter um braço, uma perna, a metade, né, do hemisfério cerebral, tá? E na outra metade exatamente igual. Isso é uma simetria bilateral. Um animal pode ter simetria radial, por exemplo, né? Uma estrela do mar, se você traçar vários planos, né? Você não tem aquela simetria bilateral como no caso né? Você tem uma simetria radial, tá? Bom, outras características é a forma, né? No caso aqui do nematóide a gente chama vermiforme ou fusiforme. Alguns nematóides, principalmente aqui as fêmeas, de alguns gêneros, pode ter uma forma de pera, né? A forma de nabo, a forma de rim ou de limão, né? De pera piriforme, né? Napiforme de nabo, reniforme de rim ou de limão, né? Aí dependendo do gênero. Então, no caso aqui, as fêmeas, que a gente chama, são formas aberrantes, né? Fora do padrão geral, né? Que é essa forma de uma lombriga, vamos falar mais claro, né? Um vermezinho. Na verdade, é parente longe da lombriga humana, né? Então, esse seria o correspondente às lombrigas aqui na parasitas vegetais, tá? A dimensão dele, diferentemente dos outros que a gente viu aqui, que tem microscópicas, a gente precisaria de um aumento aí de 200, 400 vezes. O nematóide dá para ver a olho nu, né? O olho nu você tem uma certa dificuldade, não de maneira tão. Você tem que, se você colocar dentro da água, a dificuldade de você ver é porque ele é fininho, mas o comprimento dá para, pela capacidade
visual nossa, né? Daria, se você pensar na dimensão comprimento, né? Enfim, você, num meio adequado, numa cuba, né? Com a água, dá para você ver a olho nu, né? Ou um pequeno aumento aí numa dessas, aumento aí de 20, 40 vezes, numa lupinha, já dá para ver o nematóide, né? E distinguir algumas características. Quanto bactéria, por exemplo, que é outro. O fungo também, na verdade, apesar de a gente ser um micro-organismo, ele é macro no sentido de que ele forma uma extensa rede e você visualiza a olho nu, né? Mas o esporo do fungo é pequenininho, você teria que ter um aumento aí do microscópio óptico comum, né? Que aumenta aí acima de 2,5, de 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, né? Então daria para ver aqui bactéria. A bactéria está bem no limite ali, um pouquinho menor do que, em geral, as estruturas fúngicas, né? E o vírus, né? A gente já só para ter um vírus é bem menor, a gente não consegue distinguir com microscópio óptico, já teria um microscópio especial, né? Já a gente usa a escala do nanômetro, né? Para medir. Bactéria a gente usa micra, né? Aqui a gente usa micra, mas aqui, ó, 2.000 micra, na verdade, 2 milímetros, né? Se a gente fazer a transposição para milímetro, tá? Então, milímetro já é uma ordem, 2 milímetros, a gente imaginar ali uma régua, né? Aqueles dois tracinhos ali, 1 centímetro, você divide em 10, então você tem 1 milímetro. Então, já é uma dimensão, já está próxima aí da acuidade visual, né? Do olho humano, né? Capacidade de distinguir do olho humano, tá? Então, já são, inclusive, né, já são animais, né? Como animais, ele tem órgãos já próximos ali de órgão do animal superior, né? Pelo menos com as mesmas funções, ou equivalentes funcionais, né? O equivalente funcional do coração, tá? Toda essa estrutura ou organização de um animal superior, né? Como o ser humano, como um boi ou uma vaca, né? Então, eles têm, né? Órgãos sexuais, tá? Então, eles já estão numa dimensão, uma categoria de organização de sistema, né? Corporal avançado, tá? Diferente aí dos outros micro-organismos, como fungo, bactérias. E vírus, né? O mais rudimentar, né? Praticamente, o vírus é a informação. Então, é claro que isso tem a ver com essa dimensão, né? Se ele tem essa dimensão maior, né, já comporta esses órgãos, né? Ou toda essa instrumentação, né? Esses sistemas de órgãos, tá? A coloração é transparente, né? Ele tem uma cutícula que reverte toda a extensão do corpo, né? Cutícula essa que tem a função de manter o equilíbrio osmótico, né? Protegendo o nematóide. Ele é um revestimento transparente de natureza proteica, né? Não celular, tá? Que a função, então, é manter o equilíbrio osmótico, e proteger o nematóide. Quanto à alimentação, a gente tem aí dentro do grupo dos nematóides, como caracterizado antes, os micófagos, né, que se alimentam de fungos, os bacteriófagos se alimentam de nematóides, os algófagos se alimentam de algas, protozoófagos que se alimentam de protozoários, e tem os carnívoros que são predadores de pequenos animais ali, componentes ali do sistema solo, né? E por último, a gente tem aqui os parasitas de plantas superiores, que é o nosso foco aqui, né? Então, os parasitas de plantas superiores é uma pequena categoria dentro de outros nematóides aqui, né? De acordo com a ordem e classificação que já foi dado aí no slide anterior. Bom, quanto à alimentação, e aqui já pensando basicamente aqui nos parasitas de plantas superiores ou fitoparasitas, a gente tem basicamente três categorias, né? Aqueles endoparasitas sedentários, os endoparasitas migradores e os ectoparasitas, tá? Endoparasitas sedentários. Sedentarismo vem de acomodação. Só o termo é exatamente esse que a gente
o do senso comum indica, né? Pessoa sedentária, uma pessoa que ele se movimenta muito pouco, né? Então, aqui também, o nematóide, ele, nesse caso aqui especificamente, o sedentário, ele se movimenta no início, quando ele vai para a penetração, evidentemente, na raiz. Ele tem que localizar um local mais adequado para ele estabelecer o que a gente chama de sítio de alimentação. Então, ele tem uma movimentação aí ainda na fase de larva, né? Em que ele tem essa capacidade de movimentação, não só ali no solo, né, nas proximidades do solo, mas ainda dentro do tecido vegetal, em que ele se passa ali através daqueles espaços intercelulares, forçando a passagem, muitas vezes, né? Bom, então quando ele, nesse primeiro, nesse início, né, nesse período inicial de infecção, ele tem alguma movimentação, mas no momento em que ele estabelece, ele localiza, não, aqui é o local adequado. Ele começa, então, a promover algumas modificações metabólicas e se estabelece ali naquele sítio de alimentação e se torna sedentário. Aí ele continua o seu desenvolvimento, né, corporal, né, o desenvolvimento corporal, até atingir a fase adulta, né? Então, aí nessa fase que ele estabelece o sítio, ele já se torna sedentário. Você tem os endoparasitas migradores, tipo, endoparasita sedentário, a gente tem, por exemplo, o gênero Meloidogene, né? Que inclui o que a gente chama de nematóide de Galha. Aí a segunda categoria é endoparasitas migradores. Eles também penetram, né? Se movimentam ali dentro dos tecidos, mais adequados, mas eles essa movimentação é permanente, né? É claro que ele dá uma parada ali, uma pausa para se alimentar, quando ele perfura determinada célula e suga esse conteúdo celular, mas logo em seguida ele vai para outros sítios e torna fazer o processo de alimentação. Enfim, ele vai se desenvolvendo, vai metabolicamente sofrendo metamorfose aí na fase larval, tá? Até atingir a fase adulta e ele continua a se movimentar. Então, ele não estabelece um ciclo de infecção onde ele permaneceria sedentário, tá? Então, ele pode sair da raiz, depois voltar na raiz. Esse é o típico de Pratylenchus, né? Que é um gênero que tem essa característica em termos de alimentação. E por terceira categoria, a gente tem aqui os ectoparasitas. Na verdade, esse, diferente dos dois anteriores, eles não penetram no tecido, né? Eles apenas introduzem o seu estilete, né? Até um certo ponto e, através dessa ação, se alimenta ali naquele ponto, né? Depois ele pode sair desse ponto, né? E ir para outro ponto da raiz, mas aí fora, né? E estabelecer uma nova ação aí, de introduzir o estilete e se alimentar, né? Então, eles nunca, então, penetram todo o corpo, né? Dentro do tecido vegetal parasitado. Bom, então, só para qualificar alguma coisa a mais que a gente já mencionou antes, os endoparasitas sedentários, eles penetram no sistema radicular, né? Não retornam ao solo, diferentemente dos endoparasitas ou migradores, tá? Aqui o gênero eu já tinha falado, Meloidogene, e também Heterodera. Meloidogene é um nematóide que provoca galha nas raízes. Heterodera não provoca galha, né? Mas apenas o corpo da fêmea, quando ele penetra dentro do tecido vascular, desculpa, do tecido radicular, melhor dizendo, né? Ele se desenvolve, as várias fases lá, vai, se torna adulto. Quando se torna adulto, a fêmea, aqui no caso, ela começa a sair daquele tecido, né? Então, eles põem a parte posterior, né? E onde será fertilizado pelo macho da espécie, né? E depois dessa fertilização, ela se destaca realmente da raiz, né? Então, na prática, a gente vê, quando a gente olha e vê nematóide, a gente está vendo ali a fêmea, né? Que já está com a parte do corpo, né? Já fora, então já saindo da raiz. Claro que quando ele sai, né? A fêmea depois pode ficar ali e ela foi fertilizada, né? Se ela foi fertilizada, copulado, né? Ela vai depois iniciar
vai produzir ovos, que vão produzir larvas, que evidentemente pode retornar. Aí já os filhos, né, dessa fêmea, pode retornar à raiz. A gente tem os endoparasitas migadores, que eu já tinha dado o exemplo antes, eu tinha falado no Pratilencos, e aqui a gente tem outro exemplo aqui, que é o Radófilos, que é o nematóide cavernícola da banana, muito comum aqui, principalmente na banana da terra, né? Eles penetram, se locomovem ali dentro daquele tecido parasitado, vai se alimentando de tempos em tempos, né? Depois ele pode sair daquele sítio, daquela raizinha, naquelas raízes mais finas. Claro que ele não vai penetrar naquela raiz mais grossa, mas na verdade nos pelos radiculares, né? Que tem uma parede celular menos rígida, né? E normalmente são estruturas, são filetes, né? Com células justapostas, né? Ou colocados de ponta a ponta, encadeados de ponta a ponta, tá? Então, é um ponto de mais fácil, de menor resistência mecânica à penetração. Lembrando que a penetração é uma ação ativa, né? De onde ele introduz, via sistema muscular, introduz o estilete, que é uma estrutura pontuda, uma pontinha fina, né? Que pode, pela ação mecânica, né? Furar ali aquela parede celular. Então, é uma ação puramente mecânica, né? Então, evidentemente que nessas paredes primárias, né, que é típico ali de pelos radiculares, você tem uma menor resistência orgânica, né? Então, esses nematóides, eles, durante o ciclo de vida deles, eles estão constantemente, então, penetrando. Quando ele explora bastante aquela região da raiz, ele sai, pega, provavelmente, buscar outra raiz, onde você tem uma disponibilidade maior de alimento, daquele que já exariu daquele sítio inicial. Então, ele fica nessa atividade à medida que vai se desenvolvendo também, né? Tanto dentro quanto fora, até atingir, e mesmo quando ele atinge a fase adulta, né? Ele continua esse movimento, né? Então, a gente tem, em função dessa penetração, né, saída, cada vez que ele vai penetrando e vai se movimentando aquele tecido, é evidente, ele produz, cavernas, né, ou buracos ou orifícios, que depois sofrem infecção de bactérias e provoca ali, um escurecimento do tecido, né, por isso que é chamado a, cavernícola, que é o aspecto que você, quando você faz um corte histológico, né, ou um corte mesmo com canivete, você verifica esses locais, né, ou cavernas, né, melhor dizendo, ou minas, que são locais em que você tem canais ali que foram dilacerados, né, ou regiões onde o nematóide se alimentou, né, e sugou aquele conteúdo ali, aquele conteúdo celular. Então, vai ficar esses espaços vazios ali, né, formando então, esse filete, né, vamos dizer assim, tá? Aí você tem os ectoparasitas, né, que eu já tinha mencionado antes, eles apenas introduzem o estilete, né, então, através do qual eles sugam, né, aquele conteúdo celular, né? Eles, evidentemente, que têm preferência por tecido meristemático, novamente aqui, pela facilidade de penetração do tecido meristemático. Então, você tem também, certamente, um conteúdo nutricional, né, de melhor qualidade, né? Então, a gente tem como exemplo aqui chifenema, infecta aqui a raiz do café e da banana, escutelonema, né, que pode afetar a raiz de inhame, e criconemoides, né, do grupo criconemoides, que pode atacar milho, amendoim e fungo. Então, apenas introduzem aqui parcialmente o corpo, né, basicamente o estilete, tá? Bom, lembrando que os nematóides fitopatogênicos, todos eles são parasitas obrigatórios, né, pessoal? O que é parasitas obrigatórios? Basicamente, ele se alimenta de célula e tecido vivo, né? Tecido morto não é, ele pode até permanecer ali imerso ou de maneira passiva no tecido morto, mas ele não se alimenta de maneira significativa. Há notícia aí que pratilencos têm alguma capacidade, mas certamente de se alimentar mesmo em células
mortas, provavelmente células mortas, que ainda não esteja, né, muito degradado, né? Então, mas basicamente são organismos que se alimentam de células, né, plantas vivas, né? Vamos falar algumas características, né, da interação planta-patógena, né, estratégia de alimentação, né? Segundo, né, tendo como base esse texto aqui, né, específico, né? Um livro sobre nematóides, é um livro que de autoria aqui do pessoal aqui de Viçosa, esse Ferraz aí, junto com outros pesquisadores, né? É um livro de 251 páginas, como está indicando aqui essa referência, tá? Esse livro também está disponível e a gente está pegando aqui só esse capítulo, ou essa parte aqui relativo a esse aspecto aqui, as estratégias de alimentação, tá? Então, baseado nesse livro, né, a gente tem aí as diferentes, nessa imagem está mostrando as diferentes opções aí dentro do grupo dos nematóides, as diferentes opções de alimentação, né? Nessa figura 5.1. Então, como está mostrando aqui, né? Tá a legenda aqui falando embaixo, você tem aqui esses nematóides aqui, um A, né? Como exemplo aqui, Tricodoros, um B, onde é que tá um B? Tá aqui, tá um C, tá um B, tá aqui mostrando com a setinha. Um B, você tá vendo que ele tá só com o estilete aqui do lado de fora, né? Assim como um A, tá com o estilete aqui do lado de fora, o corpo do lado de fora, o estilete aqui do lado de dentro, né? Estilete lá dentro, o um C, tá? Um A é Tricodoros, um B Chifenema, um C Longidoros. O 2 aqui também, né? Tilencorríncos, o 3 criconemoides, todos esses aqui são exemplos de ectoparasitas, né, pessoal? Ele está apenas ao estilete aqui. O 4, né? Esse aqui é Helicotilencos, aqui ele já introduziu não só o estilete, né? Mas aqui a parte anterior do corpo, até uma certa região. Então aqui também é um ectoparasita, mas já tem essa nuance aqui, né? Então a imagem aqui já mostra, né? Dentro desse grupo dos ectoparasitas, algumas pequenas diferenças ou alguns detalhes, tá? Além do que eu tinha mencionado antes aqui do grupo aqui dos ectoparasitas, né? Aí você tem quatro, né? O número 4, 5 é Pratilencos. Pratilenco já está aqui, cadê o 5 aqui? Só mostrando a imagem para a gente fazer a leitura dessa imagem. Onde é que está o 5 Pratilencos? Ah, está bem aqui dentro, né? Então aqui está totalmente, ó, aqui é a cabeça, aqui o estilete. Então está todo o corpo do nematóide dentro. Então isso aqui o 5 já é um endoparasita, tá? Que é o Pratilencos, que eu já tinha mencionado antes. Então todo o corpo dele está dentro aqui, numa parte aqui do tecido, né? Tá? Aí você tem o 6A, cadê o 6A? Tá, 6 6. Bom, tem o 6G, 6E, 6. Cadê o 6A? Ah, tá aqui. O 6A que é trofotilencos, o 6B, tilênculos, tá? O 6C, verutos. Então aqui eles estão, esses seis aqui estão parcialmente, né, dentro, né, uma parte anterior do corpo, tá? O 6E, rotilencos. Então, até o 6 também aqui, né? Mostrando o corpo parcialmente dentro. Mas aqui, né? Só para chamar a atenção, a partir do 4 aqui, já parece que há uma formação aqui, ó, de uns células especiais aqui, ó. Um grupo de células. Depois a gente vai falar um pouco disso aqui, né? O 6 aqui, ó. Então, ele provocou modificações metabólicas, né? Uma interação química importante. Ele já provocou. Enquanto aqui alguns ectoparasitas é um processo de sucção mecânica do conteúdo, né? Aqui, antes, ele já houve uma interação química, nesse grupo aqui, 6, tá? Que já tem aqui tilênculos, né? Rotilênculos, já provoca, então, ou seja, significa o quê, né, pessoal? Esse nematóide, ele já lançou mão, talvez, de hormônio que ele injetou,
provocou modificações fisiológicas, preparando o que a gente chama de sítio de alimentação. Preparando o quê? Provocando alterações de maneira a enriquecer o conteúdo, para que ele consiga se alimentar por mais tempo, sem necessidade de sair da região, quando ele, se a gente pensar que esses ectoparasitas, o um o 2 eles introduzem, mas o estilete vai até um certo ponto. Ele não consegue, nesse ponto aqui, ele tem a ação de sucção mecânica, mas ele não pode, né? Depois acabou. Ele tem que se movimentar, sair desse local, tornar a introduzir, né? Tem que ser também num ponto mais fácil, nem toda raiz. Normalmente eles vão para a ponta, né? Para a parte apical, né? Eles teriam dificuldade de ir naquela parte mais espessada, paredes secundárias, que vai ter depósitos de lignina, então dificulta a ação mecânica. Então, esses que são ectoparasitas já têm diferenças, né? Um tem ação mecânica, né? Esses um, 2 e 3. Aqui, a partir do 4, né, já começa a ter uma ação, uma alteração fisiológica, baseado em hormônios que são produzidos pelo nematóide, provocando modificações de maneira a adequar isso aqui, para que ele possa permanecer aqui nesse ponto de maneira mais prolongada, otimizar, então, essa ação de perfuração aqui nessa parte. Então, isso já facilita bastante, né? Que ele já não tem necessidade de estar se deslocando para outra parte da raiz. Então, isso é um ganho, vamos dizer assim, energético, tá? Então, a gente pode resumir aqui esse um, 2, 3, 4, até o 6. Onde é que está o 5? Não, o 5 está internamente, mas um, 2, 3, 4 e 6 são diferentes estratégias dentro aqui dos ectoparasitas, né? Bom, aí o 5 é o Pratilencos, né? Um endoparasita migrador. Aí você vai para, tá, o 6 aqui, aí você, dentro do 6 vai ter um endoparasita também, né? Do grupo 6. A gente tem aqui Rotilencos. Ah, tá. 6F, né? Deixa eu mostrar aqui. É esse aqui. 6F é Heterodera, 6G é Meloidogene, né? Então, aqui a interação, principalmente aqui Meloidogene, né? Ele já provoca, inclusive, uma ação que a gente chama de modificação a nível de tecido, né? Ou seja, você tem uma formação de tecido em que há uma ausência de parede celular entre essa estrutura aqui, essa superestrutura, né? Em que você vai ter diferentes núcleos, você vai ter, então, uma ação hormonal, vamos dizer, de maior complexidade, tá? Então, esse aqui, ele vai, todo o desenvolvimento da vida vai ser baseado nesse tecido que ele modificou, né? Se a gente fazer um paralelo aqui com Pratilencos, há uma certa modificação, mas não há uma modificação tão profunda. Basicamente, aqui, um grupo pequeno de células em que vai permitir a alimentação durante um período de tempo, um certo período de tempo, maior do que o 1, 2 e 3, mas você vai exaurir essas células. Basicamente, essas células, esse grupo de células aqui, eles vão perder a parede celular, mas ela não vai ter muita uma modificação fisiológica ou metabólica tão profunda. Então, ele vai ter que depois provocar ou induzir outro sítio no outro local. Então, já Meloidogene e Pratilencos, desculpem, Meloidogene e Heterodera, ele estabelecem esse sítio aqui, principalmente Meloidogene, isso aqui vai permitir o ciclo durante a fase, o ciclo completo, né? Esse tecido aqui modificado, né? Que a gente chama de do ponto de vista morfológico, é chamado um tecido, uma hiperplasia, uma hipertrofia, né? Essas células se replicam, esse grupo de células se duplicam, né? E também ele aumenta de tamanho. Então, é uma alteração fisiológica mais profunda, né? Não é simplesmente a perda da parede celular e juntar aqui num grupo de células sem parede, tá? Então, isso vai propiciar, então, esse tecido ele funciona também como dreno, né? À medida que o nematóide está aqui dentro, vai crescendo, há um fluxo de nutrientes das outras células. Então tem mais esse detalhe aí para esse tecido. Então esse tecido aqui,
modificado funciona como dreno, né? À medida que ele vai ter que dar conta, vamos dizer assim, de propiciar alimento para desenvolvimento completo do nematóide, né? Novamente, enquanto aqui, nessa situação que a gente está mostrando, permite a alimentação por um período de tempo, mas que depois vai ter que novamente o nematóide sair para utilizar outras partes aqui, né? Bom, então basicamente é isso, a gente vai continuar falando disso aí, né? Segundo, então, vamos fazer revisitar novamente aqui esses três grupos, né? De acordo com esse texto aqui, que é mais um texto mais recente, né? Do pessoal desse livro aí, do pessoal de Viçosa. Então, você tem os ectoparasitas, né? O exemplo é o chifinema, endoparasita migrador, Rhadophoros, tá? Que é o nematóide cavernícola, da banana, principalmente banana da terra, endoparasita sedentário, meloidogênio. Então, os três exemplos aqui de cada caso: ectoparasita, endoparasita migrador e endoparasita sedentário. Bom, o chifinema, né? Ele se alimenta preferencialmente na ponta ou logo abaixo da raiz. Como já tinha mencionado antes, na ponta você tem ainda a parede celular ainda não desenvolveu o espessamento secundário, né? Que provoca uma robustez maior ali daquela, portanto, uma resistência mecânica. À medida que essa parede celular se torna mais velha, né? Vai se depositando ali, ocorrendo esse depósito primário de material, estão dificultando a ação mecânica de penetração. Então, por isso, nas pontas, né, certamente, além dessa menor resistência mecânica à penetração via estilete, você vai ter provavelmente uma qualidade em termos de conteúdo alimentar melhor. Então, ele tem um estilete do tipo odontoestilete aqui, esse chifinema, né, que a gente tem a imagem aí lá na frente. Tem a ação mecânica de perfurar essa parede celular, ele introduz secreções que são produzidas nas glândulas esofagianas. E como resultado dessa secreção, a parte interna se liquefaz, né? O núcleo, aquelas organelas, aquelas células. Por que isso? Porque eu já tinha falado antes, ele tem uma ação mecânica de sucção, né? Propiciado pela o que a gente chama de uma parte do esôfago que tem uma estrutura muscular que se contrai, né? E depois aquela ação mesmo vamos imaginar essas bombinhas que a gente puxa gasolina, né? Você contrai quando você solta, né? Quando você contrai, você provoca um vácuo, né? Temporário, né? Quando você solta, né? Esse vácuo vai ser preenchido pelo aquele conteúdo ali da ponta se for o caso no caso aqui da ponta do estilete, né? Então você tem uma ação mecânica em que então para isso, você tem o estilete, você tem ele é oco, né? Então, dependendo da estrutura, se você não tiver essa ação de liquefação, evidentemente poderia entupir ali, talvez o núcleo, que é uma parte delimitada pela membrana, alguma organela, né? Então, para facilitar esse processo de sucção e passagem através do estilete, então tem essa ação anterior de liquefação, baseado como vamos imaginar saliva, né? Fazer essa imagem ou esse conceito, que são essas substâncias ou essas secreções produzidas pela glândula esofagiana. Então, você vai, então, liquefazer para facilitar, então, a passagem ali através do estilete, né? Então, logo depois que esse conteúdo é liquefeito, né, ocorre a ação propriamente dita de sucção, né? Com a ingestão do conteúdo celular liquefeito que passa ali através do estilete, tá? Após penetrar 5 a 7 células, o nematóide inicia o estabelecimento de um ciclo de alimentação, tá? Aqui o chifinema, né? Essa penetração, se a gente imaginar de fora para dentro, você tem várias camadas, né? A partir das células ali da epiderme, da raiz ali, tá? Então, pelo tamanho do calibre, vamos dizer assim, ele trespassa, vamos dizer assim,
de 5 a 7 células, aprofundando ali no tecido, né? Então, no caso aqui do chifinema, ele estabelece ali um pequeno sítio, né? Que são as células atrofiadas. Então, eu tinha já, eu mostrei a figura, né? Eu falei que tem vários níveis de interferência. Aqui, esse sítio do chifinema é algum grupo pequeno aqui de células hipertrofiadas, que tem vários núcleos, né, com alto teor de DNA e intensa atividade metabólica. Esse sítio permite a alimentação interna por várias horas ou até por vezes por um dia, mas não propicia, né, como no caso do nematóide galha, a alimentação durante toda a vida daquele nematóide. Então, é uma interferência, vamos dizer, o nível de interferência é relativamente menor. Embora essas células hipertrofiadas, né, elas não vai ter parede, né? Essa parede, evidentemente, vai ser digerida, né? Vai ter alto teor de DNA e vai ter uma atividade metabólica maior, né? Mas, novamente, vai ser um tecido que vai propiciar a alimentação durante um tempo limitado aí, né? Bom, então, o segundo caso aqui, né? Segundo esse texto aqui, do pessoal de Viçosa, são os endoparasitas migradores. Aqui, no caso, radóforos, né? Outro exemplo, já te falei antes, é o pratilento. Radófilos causa doença chamada nematóide, é o nematóide cavernícola da bananeira, né? Os juvenis e fêmeas penetram as raízes até 1 centímetro de distância da ponta. Bom, essa fase de movimentação, né? Aqui, no caso de radófilos, é tanto da fase larval, né, quanto da fase adulta. Ele migra entre as células, né? Ele se desloca ali entre aquelas células, causando a separação das células naquele tecido em que as células ali estão contíguas uma com a outra, né? Eles inserem o estilete, né? Que no caso aqui é chamado estômato-estilete, por características ali morfológicas. Essa inserção é através das paredes de várias células vizinhas, então ele fura ali várias camadas de células, né? Ele ocorre a ingestão do conteúdo citoplasmático, né? Isso precedido pela secreção das glândulas esofagianas, da mesma coisa do caso anterior, né? Então, precisa realmente de glândula para que esse conteúdo seja liquefeito, né? De maneira a facilitar a passagem, né, através do estilete. As paredes das células atacadas, né, sofrem ruptura final, né, formando-se cavidades através das quais o nematóide continua a sua migração. Então, após essa ação de sucção, né, fica ali aquela cavidade, o vazio, né, já que houve a ingestão física, a retirada física, né, daquele citoplasma, núcleo, para dentro do nematóide. Então, no lugar ali vai ficar aquela casquinha ali da parede, né, que foi furado, né, e houve então, se faz isso numa sequência, né, de 5, 6, 7 células, vai haver um processo físico ali de degradação da parede e vai ficar um espaço vazio, essas cavidades, né? Depois ele vai para outro local ali daquela, daquele, daquela região da raiz, né? Então, esse é um processo aqui, no caso aqui, dos endoparasitas migradores, que é feito durante um período de tempo limitado, depois ele parte para outro local ali, se desloca para outra região dentro do tecido da raiz. Aqui ele está dentro, né? Lembrar que ele é um endoparasita migrador, ou seja, está sempre se deslocando, tá? Então, vamos lá. O terceiro, né? O endoparasita sedentário, como exemplo, a gente tem Meloidogene, né? Que é o nematóide galha. A penetração também aqui é na fase juvenil, tá? É a fase chamada J2, também aqui na zona de elongamento celular da raiz, ou seja, você tem raízes ali, ou você tem células, né, ou a parede, melhor dizendo, né, com pouco espessamento, né, apenas com a parede primária, então, o que facilita a penetração mecânica. Ele se movimenta também aqui dentro, nos espaços intercelulares, na região do córtex, né, até alcançar a zona de diferenciação celular. Durante essa migração, as células parecem ficar comprimidas, mas raramente se rompem, diferentemente de pratilencos ou radófolos, né?
em que o processo é mais drástico e há o rompimento da célula. O mais drástico aqui é a ação de movimentação. Certamente, vamos dizer assim, tem um cuidado maior ou uma ação que não provoca, né, dilaceramento das paredes, né, propiciado pela essa migração, tá? Então, ele vai passando, então, até ele alcançar o sítio passando principalmente na região do córtex, né? Sem provocar dilaceramento do tecido. Então, ele achou ali na parte mais profunda o sítio de alimentação, que é a endoderme, né? Periciclo ou parênquima adjacente. Então, ele parte através do córtex sem provocar dilaceramento, né? Então, chegando na região mais profunda, que a gente já mencionou, o juvenil começa a se nutrir sobre um grupo de 5 a 6 células. Então, para isso, ele, né, primeiro injeta secreções, novamente das glândulas esofagianas, que induz aqui primeiro, né, antes da liquefação, a formação de células que chama hipertrofiados, né? São células múltiplas. Então, há toda uma interação aqui a nível hormonal, né? Que vai, inclusive, propiciar a multiplicação celular. Não é só você perda de parede e formação, uma atividade metabólica maior, mas vai ter uma multiplicação das células, né? Que vão se tornar, vai ter células sem a parede, né? Celular vão ser multinucleadas, tá? Esse núcleo de células, que são, esse sítio é chamado de células nutridoras, né, ou esse tecido, né, que é um tecido especial, é chamado cenócito, né, que esse cenócito, né, já é uma entidade, vamos dizer assim, tem uma certa autonomia, vamos falar assim, ele irá produzir alimento necessário ao completo desenvolvimento e reprodução do nematóide. Ou seja, então é uma modificação profunda, né, pessoal? Metabólica, vai induzir, inclusive, a multiplicação celular, ou seja, vai aumentar o número de células, né? Então, certamente, esse sincício, ele funciona como uma espécie de dreno, né? Ele não tem alimento ali suficiente, já que ele vai dobrar o número de células. Então, há um movimento, né? A gente imaginar que uma planta, né, é um sistema contínuo, né? A parte viva. Então, esse sincício aí, o cenócito, né, vai funcionar como dreno, né? Propiciando essas alterações. Então, o nematóide, então aquilo vai ser suficiente para que o nematóide complete o desenvolvimento larval, se torne adulto, né? E permita a reprodução do nematóide dentro desse tecido aí do cenócito. O juvenil J2 muda e aqui de filiforme à forma de salsicha, né? Ele perde na mobilidade, tem que lembrar que são endoparasitas sedentários. Ele começou a formar esse sítio de alimentação, então ele já tem alimento, e esse alimento é garantido, né? Durante todo a vida desse nematóide. Então, ele não precisa mais se movimentar, ele já se localizou ali mais profundamente, né, do que o córtex, tá? Já produziu o cenócito, então ele precisa mais, ele vai se desenvolver, vai se tornar mais obeso, né, que a gente chama. Em vez de uma salsicha, vai ficar um negócio, um filetezinho, vai virar uma salsicha mais gordinho, né? Vai perder a mobilidade, tá? Ao final de cada fase de ingestão, ocorre a passagem de conteúdo do citoplasma de célula vizinha para a célula. É o que eu falei, né? O nematóide, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai ingerindo, vamos dizer assim, vai exaurindo ali aquele tecido. Como aquele tecido é permanente, como é que ele faz para reabastecer, né? Ele sofre esse processo de passagem, né? Vamos dizer assim, de nutrientes, de conteúdo citoplasmático das células vizinhas, para essas células ali do cenócito, que são as células nutridoras ou as células mamadeiras. Também já vi esse termo, né? Então, à medida, cada ciclo de ingestão do nematóide, né, ele há essa dinâmica, né, de passagem das células vizinhas. Bom, segue-se novo ciclo de secreções esofagianas visando transformar esse conteúdo transferido em alimento que possa ser absorvido pelo nematóide.
Tá, então houve essa modificação, mas antes, imediatamente antes, né, de ser sugado esse conteúdo, né, como eu falei, nesse conteúdo celular você vai ter uma célula íntegra, com organelas, né, com citoplasma, né, é, e então ele tem que ser absorvido através ali, tem que ser absorvido pelo nematóide, né? Bom, nesse caso aqui, né, esse nematóide também, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele perde ali o estilete, né? Esse estilete tem uma função importante no processo de deslocamento até atingir esse sítio, né? Ele formou esse tecido, né, o cenócito, mas ali ainda você tem organelas celulares, já que tem uma célula viva, uma parte viva, então ele precisa dessas organelas. Só que assim, o nematóide perde o estilete porque é desnecessário, mas ele também, qual é a parte que está, quando ele perde o estilete, tá, ele tem que, de alguma maneira, aquele alimento passar através o estilete seria a boca, né? Então, se ele perde o estilete, você tem que transformar também, né, um passo subsequente, aquele material mais próximo ali do nematóide, da superfície do corpo do nematóide, da parte anterior, né, de uma forma que ele possa passar através da cutícula ou algum órgão equivalente ali que para propiciar a absorção, tá? Se fica no outro anterior, era a própria estilete sugava numa ação mecânica, né? Aqui, se ele perde o estilete, né? Ele fica a boca, a função da a boca não seria muito a boca do que a gente tem num animal superior, né? Mas ele acaba que é uma região que, de alguma forma, esse alimento tem que passar através de uma barreira física, pode ser a cutícula ali do nematóide, tá bom? Bom, falar um pouco aqui de movimento do nematóide, né? Ele tem um movimento em forma de serpente, né? O serpentiforme, ele precisa de água livre, né? Essa água livre pode estar naqueles interstícios, né? Ou aqueles canais ali no solo, né? Ele movimenta melhor em solos arenosos do que em solos argilosos, tá? Ele tem aparelho, essa questão aqui desses aparelhos a gente vai só citar, né, pessoal? Até porque você são aparelhos rudimentares, né? Se você comparar com um animal superior. Então, os nematóides, eles não possuem aparelho circulatório da forma, ou respiratório, né? Da forma como existe para um animal superior, né? Embora ele tenha a função equivalente, né? Ele não tem. Aparelhos circulatórios são vasos sanguíneos, né? São veias, vasos. Então, tem todo um contexto, tem todo um sistema, melhor dizendo, né? Mas ele existe a função, né? Por quê? Porque o alimento tem que circular. O animal já é um animal, não é microscópico, já tem um certo tamanho, né? Então ele tem que ser provido o alimento a cada célula. Então já há uma dificuldade aí logística em termos de dimensão, de região a atingir, né? Então ele tem que ter um sistema adequado, um aparelho, vamos dizer assim, adequado. Então, isso é propício. Então, a circulação ocorre no nematóide, mas não com a sofisticação, com estruturas especializadas, melhor dizendo, como a gente tem para um animal superior, né? Ele tem a respiração é diretamente pela cutícula, né? A respiração também, né, num animal superior, só para a gente fazer um paralelo, ocorre utilizando o veias, mas é aqui, no caso, utilizando o sangue mais especificamente, que captura oxigênio e onde é que ele é capturado esse oxigênio? No pulmão, né? No caso de um animal superior, tá? Então, o ar, que no caso de um animal, de uma vaca, do ser humano, a gente inspira mecanicamente, vai lá para o pulmão, o pulmão ele entra em contato com o sangue, e no sangue ele vai para cada célula, no caso o oxigênio, né? Através de alguma substância que captura ali o oxigênio do ar, né? Vai talvez para aquelas células hemáticas, que vai, então, que compõem o sangue, né? Então, vai levar para aquele sangue, vai para cada célula. No caso de um animal do nematóide,
é a difusão simples, né? Através de fenômenos físicos mesmo, difusão através da cutícula, porque é um animal que já tem uma certa dimensão, mas ele é pequeno o suficiente para que baste, né, essa ação de difusão física do gás, né? Perpasse, né? Todo aquele o organismo do nematóide, que é fininho, né? Então, isso seria uma vantagem. Ele é comprido, é grande, numa certa dimensão, mas, por outro lado, em termos de comprimento, mas de espessura, é relativamente micro, né? Então, isso facilita o processo, né? Basta, então, melhor dizendo, a ação mecânica de difusão do oxigênio para dentro dessas células. Então, o oxigênio penetra no pseudoceloma e é levado a todas as partes do corpo através de movimento do próprio nematóide. A própria ação de movimentar dele, né? Isso facilita, né? Associado à difusão natural do fenômeno físico do oxigênio, tá? Então, facilita em que ele atinja todas as células aqui do nematóide. Ele possui um aparelho digestivo e reprodutivo, sistema nervoso, sistema excretor e órgãos sensoriais. Bom, o aparelho digestivo, né? Ele é constituído, que é uma parte importante aqui do nematóide. Ele tem uma abertura oral, um estilete e um esôfago, tem um intestino, pré-reto, reto e ânus. Aqui está destacado o estilete e esôfago, né? São estruturas que têm diferenças entre os diferentes nematóides, né? Estilete, eu já falei, odontoestilete, estômato-estilete, né? Que tem especificidades e funcionalidades diferentes, né? Assim também como o esôfago. E, do ponto de vista taxonômico, né? Os diferentes grupos são alocados de acordo com, basicamente, esses dois órgãos, ou essas duas partes, né? Estilete e esôfago, tá? O estilete pode ser projetado para fora, né, da abertura oral e pode ser recolhido também. É esse movimento de ariete que promove a penetração celular, a sucção e a movimentação ali dentro do tecido vegetal. Quanto ao estilete, como já falei, tem do estômato-estilete e odonto-estilete, como vai estar representado aqui na figura lá na frente, né? O aparelho digestivo, a gente tem dentro do aparelho digestivo o esôfago do tipo tilencoide, afelencoide e dorilaimoide. A gente não vai entrar em detalhes, mas só especificar mesmo os tipos, né, que são determinantes para os diferentes grupos de nematóides, tá? Bom, eu falei aqui que quanto à figura 2, pessoal, se não tiver nos slides aqui, é porque como a gente já coloca o texto, né, e é difícil de você colocar a imagem aqui nesses slides, vocês vão achar no texto, tá bom? Então dá uma olhada lá no texto. Normalmente são figuras que é difícil copiar e tem dificuldade de copiar e colar aqui nos slides, mas como a gente já deu o texto, né? Evidentemente que o slide é só uma peça do roteiro, né? Você tem que ler o texto da forma como está indicado, tá? Só para lembrar vocês aí. O tipo de esôfago que está aqui, figura 3 não está aqui nos slides. Eu pensei que tivesse, mas é porque muitas vezes tem dificuldade de passar para o slide. Mas, novamente, está lá no texto, tá bom? Bom, quanto ao aparelho reprodutivo, né? Se não tiver aqui nesse slide, vai estar lá no texto. Figura 2, né? A fêmea tem um ovário, né? Um receptáculo seminal ou espermateca, um oviduto, útero, vagina e vulva, né? Ah, as mesmas funções são semelhantes a um animal superior, né? E a gente pode classificar quanto a esse aspecto, né? Ao aparelho em monodélficos e didélficos. Quanto aos ovários, né? Mais especificamente. Os monodélficos só têm um ovário. Então, as fêmeas monodélficas possuem um ovário, e dentro dessas monodélficas a gente tem as prodélficas e opistodélficas. As prodélficas, o ovário é anterior à vulva. Anterior, pessoal, só para a gente ser um conceito da anatomia, né? Tudo que está mais próximo da cabeça, a cabeça seria a região anterior e a cauda a região posterior, né? Então você tem aqui a vulva, uma parte mais ou menos no meio ali do corpo, né? Então quando a gente fala prodélfico, o ovário é anterior à vulva, então ou seja, tá mais pro lado ali da cabeça, né? Ou seja, fica entre a cabeça ali, né? E o meio, né? Onde está a vulva.
está na metade anterior, né, o ovário, que o ovário é uma espécie de tubo, né? As opistodélficos, o ovário é posterior, né? Ou seja, ele está da vulva para a cauda, né? A ponta da cauda, né? Melhor dizendo. Bom, isso está lá na imagem, pessoal. A gente está descrevendo aqui, mas isso fica fácil, né? Só visualizar mesmo na imagem, né? Esses conceitos, então não tem muita dificuldade. E você tem as didélficas, que são o aparelho reprodutor tem dois ovários. E aqui, novamente, esses dois ovários podem ser prodélficos, né? Ou seja, da vulva para a cabeça, né? Ou esses dois ovários eles podem estar anfidélficos. No caso aqui, está um para um lado e outro para o outro. A imagem, isso vai ficar bem claro, né? O aparelho reprodutivo do macho, né, consiste de testículo, vesícula seminal. Não, só voltar um pouco aqui, só destacar um aspecto aqui. Bom, ovário, né, são produtos dos óvulos, receptáculo seminal, né, ou seja, o nome aqui, eu gosto sempre de chamar a atenção, recebe o sêmen, né, o sêmen de quem? Do macho, né, ou espermateca. Não só ele recebe, mas ele pode preservar o espermatozoide por mais tempo, né? Ou pode conservar, ou pode reter, né? Ou pode guardar esses por vários anos. Aqui é uma analogia que a gente faz, o quê? Biblioteca. Bíblia vem de livro, teca, então armazena livro, né? Então aqui a espermateca armazena espermatozoide. Isso é interessante do ponto de vista da estratégia de sobrevivência do nematóide, porque a gente o encontro sexual, a cópula, é operacionalmente ou logisticamente complicado, né? Para esses pequenos seres. Lembrar que ele está ali no solo, ele se movimenta de por pequenos espaços, ele não se movimenta, sei lá, 1 quilômetro, lá, alguns centímetros. Então, do ponto de vista logístico, o encontro, né, não é tão simples, não é tão, há um gasto energético para propiciar. Então, qual a vantagem do ponto de vista reprodutivo, da eficiência ou da reprodução, que dá vantagem, né? Se você, se você tem um compartimento que vai armazenar, basta, durante o ciclo de vida desse nematóide, uma copulação, né? Que ele pode guardar. Então, o nematóide que vai fertilizar os ovos durante a vida inteira da fêmea. Então, isso é uma vantagem, do ponto de vista competitivo. Do ponto de vista da espécie, né, bastaria um evento de copulação, né? Com aquele macho, e você já teria, a fêmea já teria espermatozoide para a vida inteira reprodutiva. Então, aquele macho vai copular outra fêmea, vai abastecer aquela fêmea. Então, isso do ponto de vista da espécie, apresenta alguma vantagem competitiva, né? Para esses nematóides, só para a gente situar. Tá? Aqui a gente já mencionou o aparelho reprodutivo do macho, né? Tem testículo, vesícula seminal, vaso deferente, glândulas ejaculatórias, canal ejaculador, cloaca, etc, né? Bom, isso aí você tem também a imagem, vocês visualizem, aí é meramente a questão mesmo de você ter essa informação, né? Bom, com relação à reprodução e eventos relacionados, tá? Aqui novamente é um texto aqui do aquele livro específico de nematóides, tá? Que é a referência base, né? Então, quanto aos modos de reprodução, a gente tem a anfimixia, partenogênese e o hermafroditismo, né? O que é a anfimixia? É quando ocorre, tem machos e fêmeas e acontece o encontro, a cópula, a fertilização cruzada, né? Esse evento é estimulado por feromônios sexuais, da mesma forma como o inseto, não sei se vocês já fizeram, né, entomologia, mas, né, é uma interação química, portanto, não tem? Então, o macho reconhece, né, os feromônios femininos e se movimenta, evidentemente, em direção à fêmea para que ocorra o encontro, a copulação. Em Heterodera, né, Pratilencos e Radófilo, Heterodera é o nematóide de cisto da soja. Pratilencos, ela causa em milho, em várias culturas, produz lesões radiculares. Radófilos também é um nematóide cavernícola. Rotilencos ocorre em banana, em soja também. Nesses espécies, uma única fêmea pode ser fertilizada por diversos machos.
tá? Então, aqui, então, na anfimixia, há um macho e uma fêmea e há o processo sexual, né? Partenogênese não ocorre a fertilização do ovo por espermatozoides, tá? Então, é interessante. A própria fêmea, então, pode gerar, né, descendentes, né? Então, prescinde do espermatozoide, prescinde do macho, tá? Pode ocorrer em meloidogene, né? Não quer dizer que quando fala que pode ocorrer em meloidogene, algumas espécies de meloidogene, né? Pode ter esse processo de partenogênese, tá? Quando eu falei aqui em afimixia, tá restrito aqui a Heterodera, Pratilencos, Radófilos e Rotilencos. Partenogênese, mas Pratilencos, dentro de Pratilencos, né, você tem algumas espécies que têm a capacidade de se reproduzir por partenogênese e também tem Pratilencos, de algumas espécies específicas, que a reprodução é cruzada, tá? Ou seja, precisa do macho com espermatozoide e a fêmea entra com o óvulo, né? Bom, então partenogênese ocorre a reprodução sem o concurso do macho, né? Isso tem o hermafroditismo, que é relativamente raro, né? E alguns autores acham que, na verdade, não ocorre isso, né? Em fitonematóides, ou seja, nos nematóides fitopatogênicos. Por que que eles acham que? Eles acham que eles criticam esses casos relatados, né, de hermafroditismo, né? O que que é hermafroditismo, né? Você tem no mesmo indivíduo, você tem o aparelho sexual masculino e o aparelho sexual feminino, né? Então, se a gente acreditar nesses relatos, né, científicos, há casos relatados em triconematóides, que são os chamados nematóides anelados, né? Em que ocorre então o hermafroditismo, né? Então, nesses casos, ocorre geralmente a formação dos espermatozoides mantidos na espermateca, segue-se a formação dos oócitos e fertilização por via semelhante à anfimixia. Ah, então, ou seja, ocorre, na verdade, ocorre o macho com os dois aparelhos, mas eles não se autofecundam, vamos falar assim, né? Os dois hermafroditas copulam, né? Então, há uma espécie, então, a parte masculina de um transfere, né, espermatozoide, e também recebe da parte masculina do outro nematóide, né? Esses nematóides, os espermatoides são mantidos na espermateca, né? E depois, então, há a fertilização, né? A formação de óvulos e fertilização. Então, na verdade, ocorre dois indivíduos que a copulação, né, de um indivíduo, só que não tem um indivíduo especificamente macho e um indivíduo especificamente fêmea, tá? Então, os dois são machos e são fêmeas e os dois né, se reproduzem. Não é auto-reproduz, né? Os dois há uma fecundação cruzada, né? Da parte masculina com a parte feminina respectiva, né? Melhor dizendo. Bom, alguns então discordam, alguns autores dizem que não há provado cientificamente isso aí. Então, de qualquer maneira, esse é um evento relativamente raro, né? Bom, falar um pouco aqui do desenvolvimento do nematóide, né? A partir do ovo, né? Então, nematóides, parasitas migradores, depositam seus ovos no interior de órgãos vegetais ou no solo, né? Então, quais são os parasitas migradores? Pratilencos, por exemplo, né? E Radófilos simples. Ele deposita o ovo no interior, então, na própria raiz, né? Naquela parte ali que ele está infectando. Ou também no solo, diretamente no solo. Então, aqui já deu o exemplo Pratilencos e Radófilos, tá? No caso aqui, fêmea de meloidogene, né? Colocam os ovos em uma massa gelatinosa, né? Que são depositados no interior ou na superfície de raiz. Então ele fica guardadinho ali, né, aquela massa de ovos dentro dessa estrutura, né, que é produzido pela fêmea aqui de meloidogênio. Essa estrutura gelatinosa, é uma massa gelatinosa. Nessa massa vai estar aqui os ovos. Então, Heterodera, Globodera retém a maior parte dos ovos no próprio corpo, né? Somente uma pequena parte é expelida.
tá? Então, ou seja, esse nematóide, né, Meloidogine, por exemplo, uma parte, desculpe, né, na casa aqui do Aterodera, né, uma parte, ele coloca ali, uma parte sai, vamos dizer assim, da fêmea, né, é depositado fora da fêmea, mas a maior parte, né, ela, quando ela morre, ela retém, né, e forma esse cisto, né, mas uma pequena parte é expelido, né. Enquanto em Meloidogine, todos os ovos produzidos são expelidos, né, dentro dessa massa gelatinosa. Enquanto Heterodera e Globodera, uma parte é expelida e outra parte permanece, quando ela morre, vai permanecer ali, como na forma de cisto. Nessa forma de cisto, esse ovo vai ficar em dormência ali, podendo permanecer por vários anos no interior do corpo da fêmea, né? Quer dizer, se houver a- o plantio da planta hospedeira, evidentemente ele vai, o exudato da planta hospedeira vai propiciar que esse ovo ecloda, né? Saia a larva e penetre Então, ele só vai permanecer vários anos se não houver a presença, então, da planta hospedeira, no caso da soja, né? Que é a hospedeira aqui tanto de heterodera, no caso, né? Que é o nematóide de cisto, né? Então, resumindo, né? Meloidogine coloca o ovo em uma massa gelatinosa, heterodera, ele expele para fora, vamos dizer assim, do corpo uma parte desses ovos, certamente na fase ainda antes do final do ciclo da soja, né? Então, e uma pequena parte desses ovos vão eclodir, influenciada pelo exudato, né? E vai penetrar, né? Lembrando que durante o ciclo da soja tem 4 a 6 gerações, né? Em cada geração, então, uma pequena parte, né, da fêmea é invadido por essa pequena parte que é expelida pela fêmea, né? Vai estar ali próximo da raiz, né? É claro que a maior parte é deixado no corpo da fêmea para a safra subsequente, né? Vamos dizer assim. A eclosão, sob condições de temperatura e umidade, de oxigênio e de adequados, a planta hospedeira, a saída dos juvenis do ovo se dá sem necessidade de qualquer estímulo externo, né? O que que é eclosão? É a saída, né? Da, daquela casquinha do ovo, né? O estímulo da eclosão pode ser provido por mudanças cíclicas, como elevação típica da temperatura após o período de frio muito intenso. Nos anos 1980, identificou-se a glicinoeclepina A, né? Que é um exudado radicular com efeito estimulante sobre o nematóide cisto da soja. Então, esse é a substância-chave, né? Que o nematóide identifica, então, que vai propiciar que ocorra a eclosão e depois, evidentemente, o movimento, né? E a entrada desse nematóide nessa raiz que produziu essa substância aí, glicinoeclepina A, tá? Bom, e aqui a gente tem, a gente pode finalizar, né, essa parte aqui, né? Depois a gente grava outra aula, né? Vamos gravar outra aula, tá? Para que, então, a gente ainda tem muitos slides, para que não fique tão extenso, né? Então, a gente retorna, né? Para gravar a parte 2, vamos ficar aqui até esse conteúdo aqui, o conteúdo 38, né? O slide 38. Tem que marcar aqui, né? Para que a gente faça de maneira correta aqui, né? A gente proceda a, de maneira correta, aqui, certa. Slide 1 até slide 38. Tá bom? Então, pessoal, a gente, então, até a próxima aula aqui.